Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Ó, Nilton, beleza, meu querido? O pessoal tá me ouvindo bem? Beleza, tá... Cadê o resto da galera? Esperando o Robson entrar. O pessoal tá de onde? Onde é que o pessoal? De onde vocês vêm? Nilton do Ceará, meu amigo. Cadê o resto da galera? Cadê Robson? Mas ele não pediu para entrar. Meu filho está dizendo que Robson já entrou. Robson, você pediu para entrar? Para Robson aí, para ele entrar. Vitória, Rio de Janeiro, aí, ele está entrando. Salve! Salve! Alvíceras! Eu achava que você me incluía, eu não tinha que, que ter alguma atitude, né? Na vez Mas passada você pediu para entrar. porque eu sumi, é que hoje achei que tivesse entrado na hora certinha. Mas saudações a todos, a todas, especialmente você aí pelo convite, obrigado de novo. O pessoal pediu muito essa live, essa segunda parte da live, né? É, Repercutiu bastante a primeira parte. a lembrança que eu tenho, a primeira, foi bastante confusa, atropelada, né, por minha parte, assim. Então vamos tentar esclarecer o que ficou Não, a gente falou sobre muita tumultuado. coisa, né? Muito, A gente mas é falou muito sobre tema, muita né? coisa. É muito tema, né, Fred? Aí vai e volta, e às vezes sai do pressuposto também de que alguns temas já estão estabelecidos quando a gente pode ser uma falsa impressão, né? Então Então qualquer vamos lá. coisa a gente ajusta. Eu vou fazer algumas perguntas específicas que a gente não, sobre temas que a gente não debateu na conversa passada. São novidades que tanto o CPC quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxeram, que eu acho que merecem algumas considerações suas, né? A primeira delas é a seguinte, meu amigo Robson. O 747 do Código, que cuida da legitimidade para promover a interdição, Sim. ele acrescenta um item novo, uma legitimidade nova, que não existia ao tempo do Código passado. Eu nem sei se isso está previsto também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu não lembro se isso foi previsto lá, que é o seguinte: permite-se que a interdição seja promovida pelo representante da entidade em que se encontra abrigado interditando. Representante da entidade em que se encontra abrigado interditando. Então, eu faço aqui algumas perguntas. Qual é a razão de ser disso? Por que essa previsão? Se ela é boa, se ela é ruim? Quer dizer, qual é a razão de ser dela? Se ela é boa, se ela é ruim? E se aqui a legitimidade é da pessoa natural do representante ou é da entidade representada pelo representante? Ou seja, é a pessoa natural do representante, ele que é o legitimado, ou é a entidade por ele representada? Então, são essas perguntas para a gente começar aqui a examinar essas novas questões sobre interdição, inciso 3 do artigo 747 do CPC. Fred, a situação de curatela, quando a gente trata abstratamente, pensando no estatuto, é natural que, no máximo, a gente tente procurar algo perto, próximo, quem não trabalha diretamente com o assunto, né? Que lembre alguma incapacidade, ou alguém que poderia ser considerado incapaz, mas não é, aquela convivência que as relações sociais mantêm e tudo. Mas a verdade é que o dia a dia, a grande massa dos curatelados ou dos interditados advém de uma situação de vulnerabilidade muito mais ampla. Ou seja, a situação do curatelado ou dos casos de curatela não raro, de uma miséria absoluta. Miséria econômica, miséria afetiva, adjetivar
em sequência e não atingiríamos todo o quadro ainda assim. É bastante precária a situação, inclusive de convivência familiar. Então, uma coisa é a gente pensar idealmente, especialmente a partir de uma convenção internacional fundamental, uma lei muito importante, que é a Lei Brasileira de Inclusão, em que se visa a autonomia da pessoa com deficiência e, em paralelo, nós temos questões, primeiro, situações fáticas em que a pessoa, desde o nascimento, não consegue manifestar vontade, não há prognóstico de que isso possa ser resolvido, pelo menos pelo conhecimento científico. E mesmo que haja o conhecimento científico, provavelmente será inacessível. Você vê, eu lendo uma entrevista hoje de um grande médico aqui do Rio de Janeiro no jornal, ele dizendo que em menos de 100 anos qualquer cirurgia será algo extinto. Ele dizendo, é um neurocirurgião, lançando um livro. Tratamentos oncológicos apenas genéticos, com imunodeficiência. Bom, sim, caríssimos, né? Qual é o percentual de acesso a isso? A gente está falando num país de escassez de saneamento em mais da metade da população. E isso não é uma digressão. Isso tem tudo a ver com o que você pergunta. Tem, tudo a ver. É tudo a ver. Não adianta a gente analisar algo só por escotilha, né? A escotilha não serve para ver nem o mar. Escotilha, inclusive, é uma palavra linda. Linda. Pouco falada, né? Os compositores de praia, né, João Bosco, Dorival Caymmi, às vezes, assim, eles já não usam porque eles pensam em outro tipo de coisa. Mas escotilha é uma imagem muito bonita, é uma palavra muito bonita. E serve para isso. Não adianta também a gente olhar a escotilha. Mas nesse ambiente todo, o abrigo, por entidades de longa permanência, etc., o que é totalmente diferente de residência psiquiátrica, de internações, não raro, é o último ou o único refúgio, inclusive comunitário e afetivo, e o Estatuto fala de quando vai se procurar o melhor curador. Pode ser por relações comunitárias, não só relações familiares, ou seja, não raro a relação comunitária e a relação ao abrigo é a única que resta àquela pessoa incapaz. Eu trabalhei pouco tempo com pessoas em situação de curatela e visitando abrigos, consequentemente, né, é uma obrigação nossa, do Ministério Público. Mas trabalhei. E tem algumas coisas muito interessantes no sentido não no sentido que são agradáveis, né? Interessantes, peculiares, algumas notas assim. Em primeiro lugar, não é incomum que o cuidador, e o cuidador pode ser o próprio cuidador em casa ou o cuidador no abrigo, seja vulnerável quase igual a quem ele está curatelando, ou seja, mais idoso. Mas é uma coisa impressionante. Eu fui uma vez num abrigo mantido por freiras, ligado à igreja, na verdade é uma herança, né, de uma grande personagem histórica brasileira, pouquíssimo falada, né, Eufrásia Teixeira Leite, uma grande baronesa do café, milionária. Tem um perfil da Piauí sobre ela, né? Tem livros, alguns livros sobre ela, e ela era abolicionista, relação com Joaquim Nabuco muito interessante, não deixou herdeiros, mas tinha uma fortuna, deixou tudo para a cidade. E até hoje, várias coisas, inclusive o abrigo principal da cidade de Vassouras decorre da herança dela. E são freiras. Eu fui lá nesse abrigo e a freira mais nova era mais velha que qualquer um abrigado. Era muito interessante isso. Ativa e etc. E aí é um problema interessante, né? Porque às vezes o abrigo tem questões para ser resolvidas de arquitetônicas para o cuidado, piso antiderrapante, etc. e tal, mas é um prédio histórico. E aí há outros problemas. O IFAM não permite. Então são coisas muito mais complicadas que não. Mas ali você verifica, então aí você pega a ficha das pessoas, e é a ficha mesmo, papel dos abrigados, e você vê quando as pessoas foram visitadas pela última vez. Havia curadores que nunca moravam em outra cidade, normalmente na capital Eu me lembro muito de um caso de um morador do Rio de Janeiro, da capital, um bairro nobre, recebia o pensionamento dessa pessoa e nunca, por 30 anos, foi visitar, por exemplo. Não havia, então, um exercício de curatela. Aí, claro, você tem procedimento, estou falando de uma situação anterior ao novo código, anterior ao estatuto e tudo, mas você poderia verificar isso, remover o curador, etc., com toda a dificuldade do seu curador. E não é incomum, então, que o curador, de fato, já seja aquele cuidador ou pessoas do abrigo. Claro, legitimidade ativa é diferente de quem será o curador. Não necessariamente o curador final é de quem é a juíza. Exemplo evidente é o Ministério Público. Jamais um promotor de justiça, nessa qualidade, será curador. Jamais. Isso não há possibilidade. Inclusive, nós jamais será isso também. Curador especial também nunca será. Mas aí é especial, com mais razão ainda, o curador do caso, né, da pessoa.
E aí faz todo sentido esse dispositivo. Sendo o último refúgio de tudo, inclusive de afetividade, é quem tem a ligação direta, porque pode ter a pessoa, claro que idoso está longe de ser, né, eu até me sinto desconfortável em ter que falar isso, mas sinônimo de incapacidade, mas é importante para o encadeamento do raciocínio, né? É claro que não, mas não é incomum que entidades de longa permanência, abrigo de idosos, haja idosos incapazes não interditados, ou não curatela, não em situação de curatela, e haja essa necessidade por vários motivos, e o mais evidente é a demência senil, vamos chamar assim, o Alzheimer ou qualquer outra questão que pode acometer a pessoa em razão da idade. Então, faz todo sentido que haja. Eu não me recordo também exatamente agora, não vou consultar, embora esteja aqui aberto no computador, o estatuto para isso, mas não precisa. Mas o projeto de lei que nós comentamos a vez passada, é um projeto que quem se interessar pelo tema tem que ler, é um projeto cujo número na Câmara, onde está hoje o projeto, é 11.091/2018, ele mantém essa previsão, porque ele é um projeto que iniciou para revogar dispositivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência e restaurar a incapacidade absoluta, isso no Senado, recebeu um substitutivo no próprio Senado, aprofundando o Estatuto, na verdade, rompeu com aquela ideia inicial, que era uma ideia inicial de alguns civilistas e alguns estudiosos que não concordaram com a modificação feita pelo Estatuto e propuseram, parlamentares aceitaram a ideia. Hoje, na verdade, esse projeto, ele aperfeiçoa no sentido de que pega o Estatuto e aprofunda. Aperfeiçoa nesse sentido. Não necessariamente que seja bom. Ele mantém esse dispositivo. Então, já é um sinal que esse é um projeto ainda que tenta sofisticar o Estatuto, então é um sinal de que a iniciativa foi acolhida, né, pelas pessoas que trabalham com o tema. Agora, o representante não pode, a meu ver, não pode confundir isso com a pessoa física, o diretor, mesmo que seja aquele diretor que está lá há 70 anos como diretor do abrigo, representante do abrigo, e continua, sabe, sei lá, até para se bobear, a longevidade vai longe. Ainda mais se for ligada à Igreja Católica, é uma coisa impressionante, né? Bem interessante isso. E tem que ser a entidade representada por aquela... Não sei se você discorda. Não. Por aquela pessoa, eu acho que é uma boa. E vou lhe dizer uma coisa, Robson. Eu sou da Assembleia das Obras Sociais de Manduci. Eu sei. E quando você é chamado, que a Assembleia envolve pessoas da sociedade civil, e eu fui uma das pessoas designadas para fazer parte dessa Assembleia. E aí você tem que conhecer as obras, né? Conhecer as obras. E fazer a apresentação, se apresentar, fazer um tour de 2 horas nas obras. E tem um setor que é o setor do abrigo das pessoas que são abandonadas. Sim. Porque, veja, esse que é o ponto. São pessoas que são abandonadas. Aquela roda dos enjeitados Pensei nela. que havia no século XIX, ela existe ainda. Existe Sim. ainda. Tem pessoas para criança, que são largadas. Para criança, para deficiente. Tem pessoas que são assim, ó. Isso é verdade. O relato me foi contado pela gestora. Tem pessoas que chegam lá à noite e largam. Diz assim, ó, a gente não tem mais como resolver isso. E não é só por maldade, ou não é apenas por maldade isso. Não é largo apenas por maldade, apenas por absoluta falta de empatia, não. É porque se reconhece, muitas vezes é maldade, mas outras tantas vezes é realmente o reconhecimento da absoluta impossibilidade de lidar com aquilo. Seja do ponto de vista da capacidade financeira, seja do ponto de vista da estrutura de casa. São pessoas Sim. que moram em situações, não dá. Então, simplesmente diz assim, eu não tenho como. E aí, abandonam. Então, essas pessoas que podem vir a ter direito, por exemplo, a um benefício previdenciário, um benefício assistencial do INSS, e não tem ninguém que fale por elas, nem que possa contratar um advogado para poder ir ao judiciário e pedir uma assistência do INSS. Mas se você mantém... Às vezes tem um benefício já e você mantém essa outra pessoa que deixou lá, a pessoa que não consegue manifestar vontade, né? Ela nunca mais vai visitar aquela pessoa, e não vai reverter esse benefício, que vai receber esse benefício. A gente tem que pensar no lado patológico também. Claro. O que significa o benefício? Assim, é o cartão com uma senha, Fred. As pessoas administram a vida com cartão e uma senha. Agora, o seu exemplo da Irmã como é que ficou o nome oficial? Santa Irmã Dulce? Você que foi lá na canonização. Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres. No caso da Santa Dulce dos Pobres,
É um exemplo de que ela era certamente mais vulnerável que boa parte das pessoas que a acolhia, porque ela tinha uma vulnerabilidade física conhecida, né? Respiratória. Ela dormia sentada. Questão respiratória dela, né? É. E idade, né? Era uma frase. Você que tem. Não, é um livro que seu pai lhe deu, ou você falou da Fortaleza? Fortaleza Franzina. A imagem que eu desenvolvi dela é a Fortaleza Franzina, né? Pois é, mas essa imagem é sua ou é o título de um livro que seu pai lhe deu? Pois é, essa imagem é sensacional. Fortaleza Franzina. É uma imagem muito bonita, né? E agora, só uma coisa, eu não consigo acompanhar os escritos aqui senão a gente não, né, se perde muito. Mas no momento eu não ver quem foi, só o finalzinho, dizendo que não há incapacidade fictícia, tem que ser individualizada. Essa é a parte 2. Nós falamos de tudo isso. A gente não vai voltar a falar que falamos da parte 1. É claro, é sob medida. Sob medida. Só que nós falamos bastante isso na parte 1. Hoje nós estamos conversando já com premissa do que já foi dito, né? Senão a gente não vai avançar. Exatamente. Então é só para deixar bem claro aqui, para não achar que a gente está tratando aqui como se estivéssemos no início do século XX, né? Não, a gente já falou, esclareceu essa parte conceitual e os problemas na parte 1. Só para deixar... Vamos lá. Agora vamos para o outro ponto. O outro ponto é o seguinte. Queria que você apresentasse para a galera a distinção entre a interdição e a tomada de decisão apoiada. Sim. A TDA, né? Tomada de decisão apoiada. TDA. TDA. TDA, ela sim é uma inovação veiculada pela Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que incluiu no Código Civil o artigo 1783-A, com uma série de parágrafos. Sério. A TDA, ela é uma tendência mundial. Eu quero indicar, tem pouca coisa escrita em livro, né? Mas eu tenho uma tese de doutorado sobre TDA na PUC de São Paulo, na íntegra disponível na internet. Então eu acho que é bom indicar, porque aí quem quiser... E lá tem muita bibliografia, inclusive de direito comparado. O nome da autora, da doutora, né? Fernanda Peçanha com 2 S, do Amaral Gurgel. PUC de São Paulo 2019. Se botar esse nome, ou apenas tomar decisão apoiada PUC São Paulo, encontra. A íntegra da tese está disponível. Fernanda Peçanha, do Amaral Gurgel. Em primeiro lugar, a TDA não é uma invenção brasileira. Ela é um instrumento utilizado em vários países há anos. É uma tendência hoje até, o que se chama... Portugal tem uma lei de 2015, 2016, se não me engano, o ano, mas acho que é 2015, que é do maior acompanhado. Modificou todo o processo de interdição e o nome é apoio ao maior acompanhado. Segue muito a TDA. Esse termo maior acompanhado para a nossa geração é engraçado, né? Engraçado. Porque a gente foi iniciado, muito provavelmente, no rock nacional com algo maior abandonado. Né? Sim. E não acompanhado. Não tem como ler isso e não lembrar, pra gente, né? E não lembrar disso. E nessa tese que eu falei da Fernanda Peçanha, inclusive, ela aponta como origem remota da TDA, claro que não era no mesmo termo. A redação, aliás, é interessantíssima de ler, porque é uma redação do início do século XIX, o Código Napoleão, que no artigo 499, num parágrafo, é um monumento legislativo, né? É interessante falar de Napoleão, porque Napoleão foi por muito tempo sinônimo no imaginário de pessoa doida, né? Do maluco que se achava Napoleão. Virou um ícone mundial. Uma metonímia, né? Sim, mas o Código de Napoleão, um monumento legislativo que influenciou todo o Ocidente, né? Ela aponta como uma origem remota. Agora, você imagina, um monumento de 1804... outra redação, mas é interessante ler, até a terminologia usada. E vem todo um progresso mundial. Na Itália, na Alemanha, a legislação alemã é interessante ser lida também pelo seguinte, né? As pessoas com algum tipo de deficiência, na época do nazismo, o nazismo durou bastante tempo, iam para o campo de concentração. Eram considerados párias, têm que ser extintos, eliminados. Homossexuais, judeus, comunistas, pessoas com deficiência. Eram, né, os marcados, que tinham um selo próprio para bordar na roupa de campo de concentração. Na Alemanha, há pouco tempo, historicamente. Bom, TDA, então, temos agora. E não é um instituto de fácil compreensão, eu acho. Não é um instituto com eficácia prática muito bem pensada no direito brasileiro. A lei, esse projeto de lei que eu disse, tenta melhorar.
E aí eu não tenho esse dado. As pessoas falam que é de pouca utilização prática. Eu acredito que seja de pouca utilização, mas tem o uso. E eu tenho colegas aqui que se dedicam a esse tema aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Tem uma colega especial que está no nosso centro de apoio, a colega Érica Rogar, que é especialista no tema e vem trabalhando ela trabalha muito com TDA, está fazendo um mestrado agora na Fiocruz. Aliás, muitos colegas estão fazendo mestrados em faculdades de saúde pública, pessoas do direito com saúde pública, e vem sendo produzido um conhecimento que eu acho que em breve teremos frutos muito interessantes aí. Então é uma experiência que vem, as pessoas que trabalham vêm dizendo que tem um efeito bom, mas ao mesmo tempo muita gente fala que não tem um efeito prático e tal, realmente eu não ouço dizer. Tem problemas práticos. Qual a grande diferença entre TDA e curatela? Primeira grande diferença. A TDA pressupõe e mantém a plena capacidade. TDA é um instituto da pessoa totalmente capaz. Ela não altera em nenhum momento a capacidade civil. A curatela, por definição, altera a capacidade. Limita formalmente a capacidade. Com várias consequências. Bom, as consequências evidentes de uma capacidade para uma incapacidade. A TDA não é um mandato, embora possa haver mandato por quem está sob TDA. Regime de TDA. Tem diferença. Diretiva antecipada da vontade ou testamento vital. Também há diferença. São manifestações de vontade. Mas a TDA é feita diretamente pela pessoa, não passa por curador, não tem curador na TDA, tem apoiador. No mínimo 2. É uma providência personalíssima do apoiado, que é esse o nome que recebe. Então a pessoa requer. Então é um procedimento, é uma legitimidade personalíssima. Agora, há manifestação na doutrina, já pelo menos de 2 autores muito importantes que escrevem juntos, né? Nelson Roosevelt e Cristiano Farias, que entendem que os legitimados para a curatela ou interdição também podem pleitear a tomada de decisão apoiada. Isso não é possível. Pleitear para outra pessoa? Não. Pleitear. Exatamente. Pleitear para alguém. Mas aí isso é desvirtuação completa, né? Completa. É personalíssimo. A TDA é personalíssima. Mas isso tem um efeito procedimental que nós vamos falar. Agora, e aí? Submetida a pessoa a TDA, não há previsão de registro desse regime de tomada de decisão apoiada. Ou seja, a lei não determina que isso conste no registro. Então, as pessoas, terceiros, não sabem desse registro. E a TDA, você escolhe os atos para o qual quer apoio. Então, você pode fazer o seguinte: eu quero ser apoiado para qualquer transação financeira superior a R$100 mil. Qualquer transação financeira, qualquer negócio jurídico que importe na despesa de R$100 mil ou mais, eu preciso já ser apoiado por 2 pessoas. E eu indico essas pessoas que vão me apoiar. Podem ser pessoas da confiança. A pessoa olha só, o apoiado é capaz. Então ele indica as pessoas que ele para 2 parentes, amigos, o que for. Então é só para aquele negócio acima de R$100 mil. Até 90, estou dando nesse exemplo nosso. Até R$99 mil ele faz o quê? E atos existenciais mantém. Então ele não pode, entre aspas, fazer sozinho um negócio jurídico de R$120 mil, por hipótese, nesse nosso exemplo, mas ele pode adotar, pode casar, estabelecer não pode, de bens, etc. Eu não entendi essa parte. Ele é capaz, sim, mas decidiu, por vontade dele, que 2 pessoas iriam lhe ajudar na celebração de atos negociados cujo valor seja acima de R$100 mil. No exemplo que você deu. Sim. Aí ele pratica esse ato sem ajuda. Esse é o problema. Qual é a natureza desse ato? Esse é o problema. Não, qual é a consequência desse ato? É válido e eficaz ou não? Isso. Esse é o ponto. A lei não prevê, não culmina nenhuma invalidade diretamente. Não tem esse problema. E mais, o terceiro tem que ficar protegido, porque o terceiro sequer vai saber disso. Claro. Não tem registro, não tem publicidade. Nesse projeto de lei 11.091 manda ter a mesma publicidade que a curatela. Registro público, comunicação na imprensa e CNJ. Equivale os regimes para fins de publicidade. Não é assim hoje. Então você pode ter feito hoje cedo um negócio com alguém sobre TDA sem saber. E se essa pessoa não foi apoiada? Há quem defenda que o negócio jurídico não é perfeito em razão de não ter o assentimento dos apoiadores, e isso poderia levar à invalidade, à anulabilidade do negócio jurídico. Esse posicionamento, essas problematizações estão muito bem sistematizadas num livro que eu comentei na parte 1, do Maurício Bunazar, Invalidade do Negócio Jurídico. Ele problematiza todas essas questões.
E já que entendo que não vai acontecer nada, vai ser um problema interno. Mas olha só que interessante, o Código Civil, em algum parágrafo, acho que sexto, se eu não me engano, ele fala o seguinte, que o juiz deverá decidir a divergência de opiniões entre apoiado e apoiadores. É o parágrafo sexto. Textualmente, em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz ouvir o Ministério Público e decidir sobre a questão. Aqui nós temos três questões, no mínimo três questões importantes. Em primeiro lugar, tomar a decisão apoiada é um procedimento obrigatoriamente jurisdicional, o que é a primeira crítica que a gente pode fazer. Porque se é algo patrimonial com pessoa capaz, poderia ser perfeitamente feito em cartório, por exemplo. Ou seja, de modo extrajudicial, né? Cartório seria a nossa questão intuitiva. Aliás, hoje, você que trabalha, orienta pessoas que estudam desjudicialização, debate muito isso, a gente não pode ter como única alternativa ao judiciário o cartório, né? Isso é uma coisa que me deixa meio assustado. Para todos os assuntos. Para alguns assuntos será a solução importante, para outros não. Segunda questão, intervenção do Ministério Público. Por quê? Não há restrição de capacidade. A gente não vai tratar de não há nenhuma constituição de incapacidade nesse caso. Então o MP, se não houver direito indisponível, ele está fazendo o quê nesse procedimento? A meu ver, nada. Não tem o que fazer. Isso eu estou dizendo pensando na técnica, pensando na lógica do Instituto e do Código. A terceira questão é, então, prejuízo. Falam só o seguinte, se houver relevante prejuízo para... Então a gente vai ter que ter essa análise, já que é um instituto protetivo, é um instituto de apoio, é uma salvaguarda à pessoa com alguma deficiência, mas que pode manifestar livremente sua vontade, é essa que é a questão. A gente tem que conjugar a TDA com todo o sistema do Estatuto, ou da Lei Brasileira de Inclusão. Se não lhe causar prejuízo, o negócio é rígido. Agora, como você pode pensar em algo que não é obrigatório, e não é obrigatório, com esse parágrafo sexto, em que o juiz vai entrar numa briga de divergência de opiniões entre os apoiadores. Quando é que essa divergência vai surgir? Ou seja, é muito mais da iniciativa do apoiado usar ou não isso. Então, Fred, embora seja um instituto que tem um potencial muito interessante, e esse projeto de lei aperfeiçoou o instituto, eu acho que está muito bem nesse particular, como que você pode... qual é a vantagem dele prática, por exemplo, em relação a um mandato? Conhecido mandato, procuração por instrumento público para aquele negócio. Tudo bem, por instrumento público, dependendo, se for questão de imóveis, etc. Agora você... Porque aí tem uma série de outras garantias. Porque aí você fala o seguinte, mas o mandato é diferente porque aí quem constitui o mandato não participa do negócio. Bom, mas qual é o problema? Ele constituiu um negócio principal lá, que é o mandato. E o mandato pressupõe a capacidade, né? Na verdade, a interdição extingue os mandatos. E aí tem questão importante envolvendo o mandato para o advogado, né, que você trata, né, eu também comento, a questão do recurso. Então tem uma série de detalhezinhos muito importantes aí. Mas TDA é algo como um instituto que preserva a capacidade e é um auxílio à pessoa com deficiência capaz. Isso é muito importante. Agora, há muita bibliografia, a bibliografia até passional sobre o tema, com algumas coisas eu até discordo, tem uma autora muito importante na matéria de pessoas com deficiência que se chama Joiciane Bezerra, Joiciane, esse I é com Y. Mas nessa tese que eu sugeri, para quem quiser aprofundar, senão a gente vai ficar muito tempo no assunto, tem uma bibliografia muito interessante. Como está disponível na internet, eu sugeri com mais liberdade, assim, para que as pessoas possam contar. Mas esses são os maiores problemas. A eficácia disso, né, do Instituto em si, trata-se de um procedimento jurisdicional de jurisdição voluntária, é evidente, exclusivamente jurisdicional, portanto, ação necessária, com intervenção prevista em lei do Ministério Público. O que eu acho que tem que ser na prática do procedimento? O MP tem que ser intimado. Todas as vezes em que prevê, isso é uma regra geral, a meu ver, no Código. Prever a intervenção do Ministério Público significa prever a intimação do Ministério Público. Isso para não ter problema de nulidade, de discussão de nulidade. Intimado, o promotor de justiça intervirá ou não, mas você resolve a questão procedimental. Intervirá ou não por quê? Porque há hipóteses, a meu ver, de intervenção que não fazem nenhum sentido. Exemplo, intervenção para registro de testamento sem herdeiro incapaz, que mantém essa intervenção. Isso só para a gente mostrar que, na verdade, tem que ter uma visão global, né? Se a gente ficar com essas visões tópicas, a gente não consegue sustentar, logicamente e de modo coerente, uma visão sobre os institutos. Eu tenho muita dificuldade de compreender o uso da TDA,
mas estou refletindo, né? Sim, também. E mais dificuldade ainda de compreender as consequências do ato tomado sem o apoio, uma vez constituído o apoio judicialmente, né? Dizer que ele é nulo ou anulável, sem que isso tenha sido averbado no registro civil, portanto, dado publicidade a quem praticou o ato com aquela pessoa, é inconcebível, no meu modo de ver. É absolutamente inconcebível. Enquanto não averbado no registro civil, o apoio cria uma relação entre apoiado e apoiadores. Sim. Essa relação jurídica fica estabelecida com as consequências que isso pode, de um mau apoio, talvez permita uma responsabilidade civil, enfim. Aí a gente pode discutir. Por isso, como medida protetiva negocial, talvez o mandato, o bom e velho mandato, ainda seja uma garantia muito mais interessante, né? Agora, e o mandato, o que as pessoas acham que o mandato não tem mandato, ou seja, não tem a ordem, não tem as diretrizes. O mandato pode ter tudo, né? Tem todas as diretrizes. Tem tudo. Você pode fazer um mandato, na verdade, aliás, muito minudente, né? Claro. O mandato pode ser um mandato. O mandato pode ser uma. Isso precisa... Convém que seja, né? O problema é esse. Desde que você faça sabendo disso, ou que quem oriente tenha o discernimento. Agora, tem uma questão procedimental importante, Fred. Desculpa se eu... Que essa é via de mão dupla. Ou seja, o procedimento de TDA pode redundar em curatela. Por sua vez, o de curatela pode redundar de TDA. Eu acho uma discussão importante que tem que ser vista de forma serena. Perguntaram aí no chat. Tem que ser vista de forma serena, sabe? Porque as duas opiniões, ou de que pode ou de que não pode, elas são, pelo que o material que eu li, e eu, assim, claro que não li tudo, é impossível ler tudo, mas eu te asseguro que eu li bastante, vêm sendo veiculadas de uma forma meio de arquibancada, sabe? Passional mesmo. Com aquele modo hoje que nós temos cada vez mais, que incomoda, né? De desqualificar algo meio zombando, às vezes, sabe? Ou com palavras que não fazem sentido, ou seja, uma infantilidade até surpreendente, né, em debate que é para ser técnico. Claro que não estou falando que pode ter argumentos favoráveis para um lado e tem argumentos favoráveis para o outro. O que me impressiona às vezes é só a passionalidade, né, como se fosse algo de torcida. A gente está discutindo não dá. E tu tá ganhando isso. E a gente desqualifica de forma, não, mas isso é mimimi, isso aqui é um grande mal, né, feito por pessoas que se arvoram na condição de intelectuais, né? Eu digo, esse debate, né? De que acaba sendo desqualificado por argumentos infantis ou manifestações infantis. Vamos passar para o próximo ponto, senão a gente com adaptações procedimentais necessárias, eu acho que pode uma coisa e outra. Não pode uma curatela resultar em TDA se não houver a manifestação nesse sentido daquela... Ou seja, você está numa curatela, considera a capacidade, ou que não aprova. Eu acho que não há problema nenhum procedimental na jurisdição voluntária de se consultar, de se informar. Fred, o 357, parágrafo 2º do Código de Processo Civil prevê ou possibilita um amplo debate, um dever de consulta, um diálogo espetacular no saneamento do processo. O processo mais complexo pode existir, envolvendo pessoas, questão que você imaginar de assunto. A gente não pode pensar em algo parecido num procedimento de curatela. E às vezes ali mesmo sai, numa assentada, já sai a TDA sacramentada. Agora, claro, tem que haver a manifestação volitiva, porque é ato personalíssimo do apoiado. Claro. É evidente, ou seja, adaptação procedimental. A gente fala há décadas sobre a flexibilização procedimental no processo litigioso. Na jurisdição voluntária era a grande característica, e agora nós vamos querer engessar nesse debate, só porque tem uma questão que incomoda, etc., ou que é nova. Não dá, né? Vamos tentar ter um pouco de serenidade e de apreciação técnica dos institutos que estão aí. Usar esses institutos à nossa mão. Acabou de sair a 2ª edição do seu livro, que você escreve em coautoria com o Leonardo Cunha e com o Antônio Cabral, sobre uma nova teoria dos procedimentos especiais, de grande utilidade para o processo, inclusive, de interdição, que, mesmo sendo procedimento especial obrigatório, mantendo aquele núcleo intangível, a gente pode transitar técnicas que contribuam com a finalidade, que é protetiva do Instituto. Claro. Então, é isso que eu queria... Desculpem a ênfase. O entusiasmo. Entusiasmo. É uma ênfase. Eu li uma vez um trecho, se você reler algum dia, alguém aí descobrir,
algum trecho do Machado de Assis que ele estava escrevendo, se empolga, e ele é uma pessoa econômica, né, em adjetivações, de repente você, já, mais ou menos assim, né? Claro que de forma bonita, já ia me perdendo na ênfase. Eu nunca mais achei esse trecho. Eu queria achar, porque eu me perco na ênfase o tempo todo, já que eu não tenho a elegância estilística. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu quero começar com você sobre uma das grandes contribuições suas, que eu li do seu texto sobre interdição, e que depois veio ser reforçada na obra de Sofia Temer sobre participação de terceiros, a tese dela que saiu esse ano, e você já defende isso lá. Eu quero que você fale um pouco sobre a intervenção de terceiro prevista no parágrafo 3º do 752, que diz o seguinte: caso o interditando não constitua advogado, que é o interditando pode constituir advogado, Sim. O seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente. Poderá intervir como assistente. Eu, quando fui comentar esse texto, fui na onda e tentava encaixar essa intervenção na como figura, uma das né? assistências. Como uma das assistências. Você foi melhor do que eu e mostrou que esse pensamento estava equivocado. Você encarou como lição aqui social, não foi? Assistência de lição social que você enquadrou inicialmente. Foi. Mas você tem razão na sua crítica, tanto que eu já, inclusive, incorporei a sua ideia desde a edição do ano passado do curso. E Sofia também vai nessa linha, de ser essa intervenção aqui uma intervenção assistencial, não porque não na qualidade de assistente simples ou lição social. É uma intervenção assistencial, um outro perfil dogmático. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse dispositivo é um dispositivo difícil, né? De difícil compreensão. Passou esquecido. A gente tentou fazer até um enunciado já sobre ele, né, Fred, no FPPC, e nós não conseguimos. Nós propusemos, né? Eu já não me lembro nem mais qual texto nós propusemos, não, mas foi rejeitado. Acho que por uma pessoa ou por duas pessoas. Quem não conhece o FPPC, Fórum de Permanente Processualistas Civis, ele depende de unanimidade para aprovação de qualquer enunciado. Então nós já temos 600 enunciados, né, ou mais, e todos são unânimes. Unanimidade mesmo, no grupo e no plenário. E nós falamos sobre ele. Porque não se encaixa exatamente no conceito de assistência clássica. E a tese da Sofia Temer, que nós falamos agora, ela tenta exatamente trabalhar, né, essas participações que não se encaixam em figuras. Tenta ou não, né? Ela trabalha com essas. É uma grande tese. E quando eu fui ver, primeiro que eu acho que tem uma importância grande nessa previsão de assistência, que pode ser utilizado não só nessa hipótese de não constituição de advogado, pode ser mais bem utilizado tanto pelo Ministério Público requerendo, quanto pelo juiz, de ampliação de diálogo no processo de interdição para instrução, porque às vezes a perícia pode não ser bem feita, a perícia por vários motivos, né? A gente pode até tratar aqui, a gente falou muito de perícia na parte 1, mas a gente pode falar de um caso que a gente não falou, que é um caso, deu exemplo, João Gilberto. Se a gente se lembrar, tem 2 casos importantes do João Gilberto aí. João Gilberto... Não pode chamar João Gilberto de cantor só, né? João Gilberto. João Gilberto. É maior que isso, né? Aí, eu não sei como defini-lo. Porque ao mesmo tempo ele não é compositor, mas era, né? Porque o que ele fazia era composição, era uma coisa muito diferente. Mas ele tem uma música, eu acho que ele tem uma música, Juju e Balanganãs, acho que é dele. Mas aí que tem a ver com o que a gente estava dizendo. Eu acho, então, para ampliar, o que a gente acabou de falar, inspirando, né, no diálogo do 357, parágrafo 2º, essa assistência, eu acho que tem que ampliar a participação, a oitiva. Pode ser uma oitiva numa audiência única, sem formalidade, até porque não são testemunhas a rigor, etc. Mas essa ideia de que é uma atividade assistencial protetiva só, cujo interesse... Aí que tá, não tem que ter interesse jurídico de nada, não tem que procurar isso nessa intervenção. O interesse é pressuposto pela lei, já está dado, é um dado do direito positivo. Podem intervir como assistentes. Mas, na verdade, lendo o livro de Daniel Colnago sobre intervenção de terceiros, tem que fazer esse registro, é um livro editado pela RT, ele começa a comentar o artigo 206 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma previsão assistencial que é muito utilizada lá no STJ quando se trata de ato infracional, mas não pode ser só. Então eu acho que o grande norte interpretativo, e eu colhi isso, na verdade, no livro do Daniel Colnago, não foi um estalo original meu, não, é pensar no artigo 206, e pelo que eu me lembro, eu conversei com a Sofia sobre isso,
Eu dei a ela o livro, meu livro, né, e a gente conversou sobre isso diretamente. Ela parece que acolheu isso, ou seja, ela usa o artigo, ela explora o artigo 206 do ECA como a fonte de uma assistência protetiva, que é como nós devemos interpretar esse parágrafo do 352, é o parágrafo terceiro do 352? 752. Parágrafo terceiro, 752. Nada a ver com isso. 752, desculpa. Mas eu acho que é isso. Não é uma figura clássica, não é assistência litisconsocial, porque precisa de uma hipótese de litisconsórcio unitário, né, para se concretizar, então não há aí. Embora eu defendo que pode haver litisconsórcio na ação de interdição ou de construção de curatela, no polo ativo, não tem problema nenhum em ter uma interdição com vários legitimados. Problema nenhum. Não se fala muito disso, mas é um problema, uma questão tranquila, a meu ver. E não pode ter no polo pacífico. É interessante pensar, né? Imagina, eu nunca tinha pensado nisso, mas imagina numa família. Eu acho que não se deve, porque não tem problema individualizar ali, mas é mais... Seria um litisconsórcio simples, né? Sim. Passivo. Sim. Não sei se vale... Em ação constitutiva. Olha que interessante. Porque, na verdade, haveria duas ações cumuladas aí, né? Claro, eu estou pensando em famílias, etc. Assim, mas na prática não deve imaginar isso. Não convém, né? É possível individualizar, sim, não tem problema, claro, uma perícia em cada um, etc, mas não... Porque não é incomum que se encontre famílias assim, que haja necessidade de interditar ou de colocar em curatela mais de uma pessoa. Mas foi apenas aqui um desvio. Vamos lá, eu quero um outro ponto que a gente ficou de falar na semana passada e não falou, é sobre a internação. Certo. Uma vez interditado, qual é a relação da internação com a interdição? Tem que ser nenhuma. Não podemos relacionar. Esse é um passo muito importante. Ou seja, curatela não é binômio tudo ou nada, no sentido de ou não é incapaz ou é totalmente incapaz, ou seja, há graus aí, cada vez mais, né? Graus, nuances. E a individualização da curatela significa também que a realidade fática pode ser incompatível com o idealmente previsto do legislador, no sentido de que a incapacidade relativa, que não haveria representação. Por isso que, nós falamos na parte 1 da semana passada, que há um enunciado do Conselho da Justiça Federal na Jornada de Direito Civil, e eu não falei o número porque eu não sabia. Eu fui olhar. É o 637. Enunciado da Jornada de Direito Civil, 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, produziu o enunciado 637, dizendo que, mesmo não existindo mais a incapacidade absoluta de pessoa maior, pode haver representação, e não só assistência, para protegê-la. Ou seja, está remendando, né? É quase que uma rebelião fática do modelo normativo, mas isso é uma questão que nós falamos mais na primeira, e é bem trabalhada na doutrina. Então não tem esse binômio tudo ou nada. E muito menos pode ter o binômio interdição e internação. Interdição / internação. Isso é um grande equívoco. É talvez o responsável por várias tragédias humanas, né, ao longo da história da humanidade, a internação. A internação pode ser fundamental, inclusive internação compulsória, mas é exceção. Tem que durar o mínimo tempo possível. Você deve lembrar, Fred, o Ferreira Goulart tinha uma coluna na Folha de São Paulo. Acho que ao sábado ao domingos. Na Ilustrada. Na Ilustrada, no cotidiano, né? Ilustrada. E ele teve 2 filhos esquizofrênicos. Pelo menos um se matou, não sei se os 2. E ele escreveu uma série, e ele falou um dia sobre isso, começou a escrever colunas pessoais, né? Um assunto extremamente pessoal, ele, um intelectual importantíssimo. E ele tratando da questão da internação, ele dizendo da vivência, da experiência dele com a convivência com os filhos, dizendo até quando é que foi o primeiro surto. Ele no exílio na Argentina, em Buenos Aires, ele contou tudo isso. É um conjunto de colunas que eu até quero recuperar isso. Dizendo, né, de como a internação também teve importância, inclusive terapêutica e familiar. Então é uma questão muito sensível. Mas o que eu estou dizendo isso também é porque a internação tem a sua previsão, inclusive a sua previsão normativa, né? A Lei 10.216/2001. Nos breves comentários da RT, em que você comenta a interdição, que você coordena o livro junto com outros autores e comenta a parte da interdição, você sintetiza essa questão da internação, a meu ver, de uma forma especialmente feliz, porque além de
é muito objetiva, né? Eu gosto muito. Eu acho até que eu transcrevi integralmente, porque é curto, em notas de rodapé, no meu livro. Mas eu acho muito importante. Então, a leitura da 10.216 deixa muito claro que não é uma consequência imediata. Mas temos que ter isso muito em mente, né? A internação não é sinônimo de... Até porque as soluções terapêuticas, né, elas tentam, tem tantas outras, não passam jamais, não necessariamente ou jamais exclusivamente pela internação psiquiátrica. Daí a importância tão fundamental da perícia, né, de bem feita, com uma aquisitação adequada, um perito que tenha condição de fazer uma perícia individualizada. Porque naquilo que a gente falou logo no início, né, abriu dizendo do abrigo, da miséria absoluta, a miséria, evidentemente, a miséria no sentido mais amplo que puder nesse caso, a miséria humana, ela se reflete na falta total de tratamento. Ou o tratamento absoluto, não tem nada, não tem apoio, não tem terapia, não tem médico, não tem remédio, e não tem nem internação adequada. Internação adequada. E não um depósito, né, de pessoas dopadas. Isso é outra coisa. Isso não é internação. São depósitos de pessoas, né, uma violência. Também nós não temos, essa miséria atinge também o tratamento inadequado, no sentido da incapacidade das pessoas sequer procurarem uma orientação, né? E a disciplina do remédio. Imagina, é dificílimo a disciplina do remédio de uma pessoa, qualquer remédio, você administrar remédios de uso contínuo, em qualquer situação. Vitória, Rio de Janeiro, aí, ele está entrando. Salve! Salve! Alvíceras! Eu achava que você me incluía, eu não tinha que ter alguma atitude, né? Na vez passada você pediu para entrar. Porque eu sumi. É que hoje achei que tivesse entrado na hora certinha. Mas saudações a todos, a todas, especialmente você aí pelo convite. Obrigado de novo. O pessoal pediu muito essa live, essa segunda parte da live, né? Repercutiu bastante a primeira parte. A lembrança que eu tenho, a primeira foi bastante confusa, atropelada, né, por minha parte, assim. Então vamos tentar esclarecer o que ficou Não, a gente falou sobre muita coisa, né? Muito, mas é muito tema, né? É muito tema, né, Fred? Aí vai e volta, e às vezes sai do pressuposto também de que alguns temas já estão estabelecidos, quando a gente pode ser uma falsa impressão, né? Então vamos lá. Coisa a gente ajusta. Eu vou fazer algumas perguntas específicas sobre temas que a gente não debateu na conversa passada. São novidades que tanto o CPC quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxeram, que eu acho que merecem algumas considerações suas, né? A primeira delas é a seguinte, meu amigo Robson. O 747 do Código, que cuida da legitimidade para promover a interdição, sim, ele acrescenta um item novo, uma legitimidade nova, que não existia ao tempo do Código passado. Eu nem sei se isso está previsto também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu não lembro se isso foi previsto lá, que é o seguinte: permite-se que a interdição seja promovida pelo representante da entidade em que se encontra abrigado interditando. Representante da entidade em que se encontra abrigado interditando. Então, eu faço aqui algumas perguntas. Qual é a razão de ser disso? Por que essa previsão? Se ela é boa, se ela é ruim? Quer dizer, qual é a razão de ser dela? Se ela é boa, se ela é ruim? E se aqui a legitimidade é da pessoa natural do representante ou é da entidade representada pelo representante? Ou seja, é a pessoa natural do representante? Ele que é o legitimado? Ou é a entidade por ele representada? Então, são essas perguntas para a gente começar aqui a examinar essas novas questões sobre interdição, inciso 3 do artigo 747 do CPC. Fred, a situação de curatela, quando a gente trata abstratamente, pensando no estatuto, é natural que, no máximo, a gente tente procurar algo perto, próximo, que a gente, quem não trabalha diretamente com o assunto, né, que lembre alguma incapacidade ou alguém que poderia ser
considerado incapaz, mas não é, aquela convivência que as relações sociais mantêm e tudo. Mas a verdade é que o dia a dia, a grande massa dos curatelados ou dos interditados advém de uma situação de vulnerabilidade muito mais ampla. Ou seja, a situação do curatelado ou dos casos de curatela é não raro de uma miséria absoluta. Miséria econômica, miséria afetiva. O curador, representando o já interdito, teria de recorrer, quer dizer, representá-lo num recurso contra a própria designação do curador, que seria um evidente conflito de interesse. Ou um curador especial só para recurso, que também ou um não curador daria, especial né? só para recurso. Não seria faticamente, tecnicamente viável. Porque não existe recurso por negativa geral, né, Fred? Então, não teria como usar essa alternativa. O STJ, ele enfrentou esse tema. Você vê que coisa interessante. Enfrentou um julgamento muito bom de relatado por Paulo de Tarso Sanseverino. Eu tenho um número aqui, se quiser. Diga aí para o pessoal. Em primeiro lugar, só os artigos, né? É o 1012, parágrafo 1º, 6º do CPC, que prevê que tem efeitos imediatos. O artigo do Código Civil, 682, inciso 2º, que é a questão do mandato, e extinção do mandato pela incapacidade. Agora, o acórdão. O RESP é o 125.172.8. 125.172.8, relatado pelo ministro Sanseverino, julgado em 2013. E você transcreve na terceira edição do livro que você mostrou aí, quando você comenta o artigo específico, né? Eu até anotei. Eu estou lendo uma nota de rodapé minha aqui, página 1946, que você trata disso nesse livro. Porque ele diz o seguinte, ele diz que, ele conjugando todos esses dispositivos e dando uma interpretação razoável ao sistema, ele diz que o mandato, que a procuração que o agora interdito deu ao seu advogado, permanece produzindo efeitos. Só para aquele fim, só para esse fim. Para o fim de ele poder se resignar contra a interdição. Senão você impede, faz todo sentido, né? Senão você impede... Ele usa, na verdade, o contraditório, né? O devido processo. Você impede o devido processo legal, na verdade. Faz todo sentido, mas você vê que tem que buscar uma exceção na incapacidade, para fins negociais, né? Porque isso é o estabelecimento de mandato, para preservar o sistema, porque não tem solução técnica. A solução técnica seria curador especial, e não dá. Alguém aqui falou assim que é possível o advogado, em causa própria, interditado. Situação. Ele mantém a capacidade postulatória dele. Tem que ser assim. Para aquele fim, né? Para esse fim específico. Aí é mais interessante ainda, porque aí não tem nenhum negócio jurídico, né? Porque a interdição hoje só pode afetar, pelo código, aquele enunciado do CJF fala que pode ser por situação existencial também. Mas só para questões patrimoniais. Então, sim, mantém para essa finalidade. Não tem jeito, né? É uma solução, vamos dizer assim, para usar um termo que o pessoal do direito gosta muito, né? É a última ratio, numa situação em que há um beco sem saída, se não for isso. A nomeação de curador especial não serve para ir. Teria a possibilidade do recurso do Ministério Público. Bom, que pode concordar com a decisão e não querer recorrer, evidentemente. Agora, Fred, eu tenho uma dúvida. Ministério Público aí, seria, se recorresse, seria substituto processual do interdito. Não sei se é o caso, né? Não, aí eu acho que poderia ser, né? Aí ele poderia, porque ele tá discutindo aí uma situação de capacidade, a meu ver. Acho que não teria problema. Agora, eu tenho uma dúvida, Fred. Nesse ponto, já pensando, acho que eu chego a mencionar isso no livro. O 1012, parágrafo 6º, fala da decisão que decreta a interdição, que ela tem efeito imediato. Mas pode haver um recurso, vê se você concorda, não contra a parte da sentença em que constitui a curatela, mas a parte da sentença que nomeia o curador. O interditado pode discutir o curador. E aí incidiria esse dispositivo? A meu ver, o efeito imediato seria só da interdição. O problema é, se tiver curador provisório, continua sem ter, porque aí tutela antecipada. Olha que coisa interessante que pode situar, tecnicamente interessante. E praticamente, né? Claro. Se houver nomeação de curador, continuará sem efeito suspensivo, mas por outra questão, outro inciso. O inciso anterior do 1012, que diz que não tem efeito suspensivo, o que antecipa a tutela, ou tutela provisória, o que vier sobre tutela provisória. Então é algo que pode acontecer na prática, e a gente tem que pensar. Agora, pode não ter havido o curador provisório. E o juiz nomeia lá na sentença alguém que a pessoa, até por antecipação de diretiva, alguém que não tem nada a ver com a situação, que ele não confia, etc., quer discutir isso.
discutir só nomeação de curador, é claro que é possível. Se não fosse assim, o código não teria diretriz para nomeação de curador. Então o interesse recursal me parece evidente. O advogado também, a questão do mandato também é a mesma discussão, se manteria. A minha dúvida fica no efeito suspensivo. E também nós temos a questão do levantamento de interdição. O levantamento de interdição, o efeito recursal dessa sentença que levanta a interdição. Que tem que ser suspensivo, preserva aquela situação lá de que mantém a interdição, pela lógica do código tem que manter. Então, ou seja, são questões interessantes, processualmente. Muito interessantes. Embora eu ache, Robson, que decretar a interdição é um termo que inclui nomear curador. Porque isso está embutido na decretação da interdição. Acho que é difícil você... Não existe interdição sem o curador. Mas você pode discutir só isso. Esse curador não dá. Tudo bem. Pode discutir só isso. Mas você mantém o efeito imediato e mantém aquele curador. Enquanto isso, né? Manter o efeito imediato. Provavelmente uma situação dessa vai tentar com o relator uma providência provisória, né? Sim, claro. Mas estou pensando aqui em questões que orbitam um tema... Está chegando no horário. Vamos, assim, se você concordar, claro, né? Você é o anfitrião. A questão do João Gilberto, que eu acho que é interessante ilustrar para as pessoas. Os processos de interdição normalmente correm sob segredo de justiça, né? É uma coisa que eu discuto até, não sei se tem que ser automático, não. Uma dificuldade danada de ler a sentença, a gente precisa saber os argumentos, né, jurídicos das situações. Isso acontece muito em jurisdição voluntária, envolvendo questão de gênero. Bom, são questionamentos. No caso de pessoa pública, como João Gilberto, sai um jornal. Então, o que eu vou dizer aqui, no meu livro, até eu cito a edição do jornal, eu não me lembro mais qual foi, em que João Gilberto não compareceu para a perícia. Imagina, ele não comparecia a show. Ele vai comparecer a perícia numa situação já, né? Claro, estou brincando aqui, é claro que ele comparecia a show. Ele deixou de comparecer em alguns e compareceu a outros inusitados, né? Tem aquele documentário espetacular sobre aquele festival Woodstock brasileiro, como chama? O Woodstock brasileiro Porra, rapaz. Aquela fazenda. Tá na Netflix. Tá na Netflix. Todo mundo achava que ele não iria, ele foi e gostou. Ele gostou. Bom, mas vamos voltar aqui. Vai acabar, faltam 2 minutos para acabar. Não, beleza, mas aí ele não foi à perícia. O que o juiz fez? Segundo o jornal, determinou o arrombamento da casa dele, do apartamento dele, e a condução coercitiva. Agora você imagina, vamos pegar esse como um dado, não João Gilberto mais, mas um dado, isso na curatela em geral. Uma perícia feita com a pessoa sob condução, imagina, perícia, que individualização você vai pensar em como que você vai individualizar uma curatela nessa, qual vai ser o material humano que o perito vai trabalhar numa pessoa completamente, ou se vai até a casa. Agora, se houver a recusa, há vários problemas probatórios nisso, por isso que a gente conversou na primeira parte, eu já falo sobre isso, sobre essa questão da perícia ser considerada prova fundamental no processo de interdição. Na verdade, pode haver o fundamental é a prova técnica, não necessariamente prova produzida pericialmente, incidentalmente no processo. Entendi. Eu acho que a gente tem que discutir isso melhor. E esse caso é um caso específico. Não vou à perícia. O cara falou, não vou. Aí você arromba a porta, mas vou te periciar. Periciar como? O cara está lá para constatar, nada disse. E nada mais foi perguntado para usar um chavão. Isso não é perícia, né, Fred? Isso é uma violência. Não é. O nome do documentário é Barato de Iacanga. Barato de Iacanga. Essa live vai para o canal do YouTube, onde está a primeira parte também. Está terminando agora. Robson, beijo grande, muito obrigado, meu querido. Beijo, muito obrigado. Saudações. Valeu, abraço. Valeu. Tchau. Adjetivar em sequência e não atingir